Bora falar de futebol? Bom, o assunto que a torcida do Palmeiras debateu com muita veemência depois do duelo contra o Grêmio foi a utilização de Marcos Rocha no time titular. E, claro, merece um debate, merece uma análise, merece um olhar. O Marcos Rocha que vive fim de ciclo no Palmeiras. Isso não é novidade para ninguém, inclusive para o Marcos Rocha, que assinou um contrato de apenas uma temporada. É bom destacar e vai, nesse momento, chegando à metade desse contrato, portanto pode até assinar um pré-contrato com outra equipe. Agora, é importante colocar aqui que foram muitos anos de Marcos Rocha no Palmeiras antes de analisar a situação envolvendo Rocha, Giai e Mike. Porque nesse momento, o Giai chega como uma peça, eu vou entrar no mérito do Giai, mas antes deixa eu colocar o seguinte, o Marcos Rocha está no seu fim de ciclo e merece todas as homenagens, tá? Esse é o primeiro ponto, merece todas as homenagens, assim como o Luan chegou no seu fim de ciclo muito bem tecnicamente, diferentemente do momento do Marcos Rocha, mas os dois muito vencedores, com momentos muito marcantes com a camisa do Palmeiras, e o Marcos Rocha vai caminhando para esse fim de ciclo. Vou entrar nesse vídeo no mérito de Rocha, Mike e Giai, como administrar quando o Giai estiver à disposição, que é logo ali, e aí são 3 laterais para esse segundo semestre. Antes disso, se você não me conhece, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Seguinte, inscreva-se no canal se você não é inscrito, já clica no sininho porque tem vídeo diariamente analisando os principais temas e, claro, clica no like, no joinha que tem aqui embaixo que é muito importante para o trabalho. Além disso, eu espero um comentário seu no final do vídeo, um elogio, crítica, questionamento que você bem entender sempre em alto nível. Maravilha? Bom, bora pro assunto do vídeo, vai! O Marcos Rocha, inegavelmente, é um atleta que merece todas as homenagens, mas vive um momento técnico muito ruim. O Marcos Rocha, ele tem, nesse elenco atual, a missão de ser o lateral construtor da saída de bola e também um defensor importante no momento em que o Palmeiras é pego na transição, então quando o Palmeiras está correndo para trás, assim como pelo lado direito do campo. E o Marcos Rocha, inegavelmente, tem sofrido. O Marcos Rocha não só tem sofrido nos duelos, como foi o caso no derby contra o Wesley, como também tem sofrido quando tem o domínio da bola no meio campo para tomar decisões de maneira mais rápida. Tem perdido a posse de bola com uma frequência maior do que se esperava. Então, a construção do Rocha, que inclusive foi algo a se destacar no começo da temporada, com bons passes longos, e ele ainda tem essa característica, ela não tem compensado tanto. Muito por conta das questões defensivas, que são prioritárias no jogo do Marcos Rocha. Ele não tem ido bem, é inegável. Vai fazer 36 anos em dezembro, está no clube desde 2018 e ao longo da sua passagem ele foi se desenvolvendo inclusive. Não à toa ele chega como um lateral que busca muito linha de fundo, com várias assistências, muito agressivo, muito ofensivo e ao longo dos anos ele vai se transformando num lateral mais construtor, num lateral que não precisa preencher tanto toda a lateral do campo, justamente por conta das questões físicas da idade. É muito natural, mas sempre foi uma liderança, não à toa é capitão do técnico Abel Ferreira. O Giai, ele chega aos 19 anos, tendo jogado no São Lourenço, e eu acho que é muito importante destacar que o São Lourenço tem um certo destaque na Argentina, mas não é o mesmo destaque que o Palmeiras tem no Brasil, o que gera uma pressão psicológica maior. Assim como o momento do Palmeiras na América do Sul é muito mais imponente e gera uma expectativa muito maior do que o momento do São Lourenço. Então, o Giai chega aos 19 anos, talvez demandando uma certa adaptação. E o Marcos Rocha, nesses últimos 6 meses de contrato, pode ser bastante importante nesse sentido, já que o Giai é um lateral direito que faz exatamente a mesma coisa, ou melhor, fazia, lá no São Lourenço, que o Marcos Rocha faz no Palmeiras. Inclusive, ele atua até como um volante, se necessário for, tamanha a habilidade técnica defensiva que ele tem. Sendo assim, é um jogador que será peça de reposição dentro desse elenco, já que o Mike é um lateral, hoje, observado como um ponta, como um agressor de linhas, como um atleta que vai, inegavelmente, jogar muito mais à frente, vai jogar e ocupar a faixa lateral de campo mais próxima da linha de fundo do gol adversário do que da sua linha de fundo e do seu gol. Dessa forma, atuando quase como um ponta, ele precisa de um complemento, que é o Marcos Rocha, outra característica. Nesse caso, o Giai chega para ser o sucessor do Marcos Rocha, já que o Mike vive uma ótima temporada, mesmo tendo menos minutos do que o Rocha, e ainda tem 31 anos de idade. Sendo assim,
O Rocha pode ser importante como liderança mesmo, como um cara que vai chegar no GI e vai explicar o que é ser um lateral no Palmeiras, vai explicar o peso da camisa, vai mostrar como funcionam as debilidades que ele precisa corrigir nos momentos coletivos que os seus companheiros, tão conhecidos pelo Rocha, acabam se comprometendo. O Rocha sabe quais são os vícios dos companheiros. O Rocha sabe o que precisa cobrir para ajudar os companheiros nos momentos de fragilidades técnicas e táticas. E claro que o Giai ainda não sabe, mas o Rocha pode ser importante nesse dia a dia. Agora, a adaptação do Giai para essa função, ela tem que ser rápida, porque até o momento o Rocha, nesse ano, tem sido uma peça de fragilidade defensiva do Palmeiras. Então, a passagem de bastão, ela deve acontecer. Ela precisa acontecer. E ter o Rocha ainda por aqui, no momento em que o Giai chega, eu acho que vai ser um ponto importante para o Palmeiras nessa adaptação desse lateral de 19 anos, que chega com grande expectativa, porque o valor pago foi um valor europeu, já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, ao São Lourenço. A expectativa é enorme nesse jogador que é capitão da seleção sub-20 argentina. Então já mostra um poder de liderança muito grande, o que de um modo geral acaba gerando é bom. De modo geral, acaba levando a um poder cognitivo, de compreensão de jogo também, quase sempre muito grande. E isso, claro, facilita na adaptação. Sendo assim, o Abel, nessa reta final de contrato do Marcos Rocha, nesses últimos 6 meses, assim que o Giai estiver disponível, ou seja, a partir da 17ª rodada, na minha concepção, precisa realizar um processo de transição. Precisa passar a colocar o Giai mais em campo e ter o Rocha como uma peça de banco de reservas para passar segurança, para passar a perspectiva de auxílio no dia a dia de treinamentos e, numa eventualidade, ele pode assumir a posição pela experiência que tem. Mas hoje, o Marcos Rocha não vive um momento de titularidade. Está longe de ser o melhor momento da carreira do Rocha e tem sido um período de dificuldades técnicas do jogador. Então, assim que o Giai estiver à disposição, ele precisa acelerar a sua adaptação. Assim como foi com o Richard Rios, assim como foi com o Aníbal Moreno, a expectativa é que o Giai seja um jogador com muita minutagem logo no começo da sua passagem, apesar da pouca idade e de ser recém-chegado. Já o Mike segue sendo aquela peça, como eu disse, que tem tudo para entrar com frequência, para mudar a característica do time, para auxiliar o Estevão, ou até para ser a peça de reposição, a depender de colocar um ponta direita. O Felipe Anderson é um meia-direita, mas, dadas as condições do lado esquerdo do campo ofensivo, já que não há um jogador que tenha dominado a posição, nem o Lázaro, nem o Menino, e o Dudu está voltando de lesão, eu acredito até que o Felipe Anderson possa ser um jogador a ocupar aquele lado do campo, já que é destro e pode jogar para dentro e já fez essa função em muitas ocasiões. É um ataque muito forte, com Felipe Anderson de um lado, Estevão do outro, Veiga armando e na frente, aí sim, a depender da escolha do Abel, dependendo do adversário, principalmente Rony ou Flaco Lopes. O Rony vive uma fase bastante ruim também, na minha concepção, o Flaco hoje mereceria mais oportunidades, mas pela diferença de características, muitas vezes o Abel entende que o jogo pede outra coisa, um jogador que ataque mais a linha do que volte para construir, que é o caso do Flaco Lopes, o que ataca mais a linha é o Rony, mas o momento técnico do Rony também é muito ruim. Não é o tema específico desse vídeo, mas também um atleta que, nesse momento, talvez ser preservado e entrar em específicos momentos de jogo pode valer mais a pena, até para tentar recuperar um pouco a confiança do jogador, sem expô-lo tanto no momento técnico ruim. E o Flaco, fazendo bastante gol, está com uma confiança bem alta, já tem uma facilidade maior de entrar no time e continuar girando essa roda de números que ele faz muito bem desde o começo do ano. Dito isso, acabei fugindo um pouco do tema do vídeo, que é sobre os laterais, mas a minha administração de elenco seria essa. O Giai já chegaria com uma espécie de Aníbal Moreno, com uma espécie de Richard Rios e entraria com muita minutagem para poupar o Marcos Rocha e para fortalecer aquele lado direito de construção e de defesa do Palmeiras, tendo o Mike uma função mais avançada como já é dentro do elenco alviverde. E a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito contente em saber também. Maravilha? Também não esquece de clicar no joinha, inscreva-se no canal e claro, se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.